Vocês podem começar a conversar agora. Ó, eu fico quietinha aqui, não tenho nada a declarar. Vocês conseguiram fazer as atividades aí? Pode conversar à vontade, estou só ouvindo. Gente, sinceramente, eu não fiz, inclusive, eu vi os vídeos de que se tratava a reunião. Eu me confundi sozinha, né? Porque a interpretação de texto aí faltando. Eu revi as duas reuniões passadas ao invés de rever os vídeos de que se tratava a reunião. Não faz sentido, eu estava na reunião, rever as reuniões. Aí que eu falei, não, rever os vídeos. Aí eu revi os vídeos hoje. E nesse primeiro momento, eu confesso que eu estou gastando mais o tempo conhecendo o sistema, assim, do que realmente estando em atividade com a minha filha, né? E, inclusive, eu iniciei a atividade antes de preparar a aula, eu percebi que era um erro meu, eu preciso preparar a aula para depois, porque aí tá ali fazendo atividade, aí eu falei, e agora? Eu tenho que fazer aquela coisa, mas ainda não preparei. Deixa eu buscar aqui um desenho, uma coisa para eu dar. Minha filha tem 4 aninhos, fazer 4 aninhos dia 30. Então, aí eu falei, não, primeiro, e é o que é falado também, né, no treinamento. A gente tem que preparar, né, aquele vídeo do Bruno, que ele ensina a gente a preparar a aula, onde a gente busca o conteúdo, ensina sobre o chat GPT, enfim, né? Na minha situação, mais o Pinterest também é bem interessante para preparar a aula. Então, eu tô mais assim, eu não gosto de perder as reuniões, porque eu aprendo com as outras mães também, mas eu tô ainda tô em adaptação, tô meio perdida um pouco ainda. E você, Jaque? Então, depois eu fui olhar, essa semana foi bem corrida para mim, no trabalho e tudo, e eu percebi que tinha sido mandado um vídeo que eu não vi, que eu acho que seria o vídeo da tema da aula. E aí, como eu trabalhei praticamente o final de semana todo, ficou difícil para mim, eu não consegui ver, e hoje de manhã, revendo tudo, eu me acordo cedo para já programar a aula da manhã, né? E aí foi que eu vi que tinha esse vídeo, esse link desse vídeo. Então, eu também não vi esse último vídeo, não. Confesso que pequei nesse sentido. E não fiz o relatório da semana 2, porque eu prefiro fazer sempre o relatório no domingo à noite. Eu avalio toda semana, daí no domingo à noite eu faço o relatório e encaixo ali no sistema. Mas ontem eu estava super cansada e vou fazer isso hoje à noite. Não fiz essa entrega do relatório. Quanto tempo, Jaque, que você está com o ensino domiciliar mesmo? Há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Porque eu moro em Santa Catarina, né? E aí, em Brusque, Santa Catarina. E aí eu resolvi, a gente já pensava em fazer o homeschooling com ela, só que o ano passado, em abril, quando teve aquele atentado em Blumenau, né? Que ela é aqui próximo, em Brusque, aquele atentado com as crianças na creche, aí a gente tomou a decisão, assim, de tirar ela definitivamente e fazer o home. A gente já fazia algumas atividades, mas depois desse episódio, foi Deus que tocou no coração. E aí, assim, no dia do atentado, ela estava na escola. Meu Deus. E eu estava trabalhando, e aí eu não sabia de nada. Quando eu olhei o celular, perto das 11h30 ali, para buscar ela, eu vi aquele monte de mensagem no grupo das mães, as mães desesperadas, e a escola falando que fossem buscar seus filhos, porque a suspeita era que iria haver um novo atentado à tarde. Então, eles iriam liberar as crianças mais cedo, né? Daí eu saí correndo, desesperada. Chegamos lá, eu e meu marido, todas as crianças estavam assustadas, né? Elas esconderam. Cada criança, cada turminha foi para uma sala assim isolada e estavam todas assustadas. Nossa, assim, aí quando a gente chegou em casa, eu falei para o meu marido, eu disse, não, a gente vai precisar tomar uma decisão agora, porque ali foi em abril que aconteceu, né? Até junho, que a gente ainda manteve, porque a gente fez uma transição com ela, a gente ficou um tempo fazendo home e com ela ainda na escola. Mas você já conhecia o ensino domiciliar ou não? Então, eu já tinha lido muito sobre,
enquanto eu estava grávida e tudo, eu já tinha lido bastante. E aí foi quando depois desse episódio, ali desesperada, procurando, eu encontrei o Ave Maria, né? Também por isso que eu digo que foi Deus que E colocou a sua nas filhinha nossas tem vidas. quantos anos? 4 anos. A Tem minha 4 também. também. Que Tem 4 legal. também. Ela fez 4 esse ano? Fez 4 agora, esse ano. Uhum. Ah, que legal. A minha vai fazer dia 30 agora. Ah, sim. Elas estão numa fase dos porquês, né? Perguntam muito, questionam. São duas? Não, elas que eu digo, a minha e a sua, né? Não só é Ah, uma, é verdade. Mas você só tem né? uma. Só tem uma? Uhum. Legal. Só tem uma. A minha, ela vai na creche, né? Tá no maternal 2. Só que a minha filha, ela tem autismo, nível de suporte 2. Mais por conta da seletividade alimentar, rigidez comportamental, mas ela Sim. se comunica bem, né? Aí eu tenho vários percalços, assim, na creche, né? A gente passa informação que ela tem alergia a leite, passa informação Sim. que tem autismo, né? Aí você vai na reunião dos professores, os professores não sabem de nada disso. Aí você fala de novo, vai. Aí acontece, né? A última reunião que eu fui, a professora não sabia. Era uma professora nova, tem bastante rotatividade de professores, né? Uma creche pública. Aí, só eu vou sair, tá? Aí, a gente tem bastante problema com isso na creche. Sim. E aí, a última reunião que fui, eu fiquei mais chateada ainda, que eu peguei o caderninho de atividades para ver, e a dela estava tudo em branco, mesmo no dia que ela foi para a creche, assim, um rabisquinho só para dizer que estava ali, que pintou, e das outras crianças estava bem pintadinho e tudo. E aí ela fala que ela não quer fazer, né? Ela não quer ficar no grupo e tal. E aí em casa, eu vi que assim, tem que ser diferenciado, tem que ser voltado, que eu comecei a fazer algumas atividades, ela evolui muito rapidinho, sabe? Então, aí eu falei, nossa, bem melhor que a gente se desloca para ir para creche, né? A gente deixa nosso filho lá bastante tempo, achando que tem a questão da socialização, que vai ser legal, mas não estava Sim. sendo nada legal. Mas é uma ilusão, né, Natália? É uma ilusão. É uma ilusão. Quando eu estava assistindo às aulas de treinamento para o Homeschooling Ave Maria, foi uma coisa que me marcou. Assim, o Ricardo, ele falou isso. Ele disse, nós temos muitas crianças autistas que relataram isso, assim, os pais, né, que quando estavam em escolas regulares, eles não tinham um desenvolvimento adequado, porque, claro, né, toda criança, o ideal é que ela tenha esse ensino personalizado, e é o que a gente dá para os nossos filhos, né, maravilhoso. Mas o autista, ele precisa muito mais disso. Você sabe, é muito mais paciência, dedicação, você tem que estar ali. E o professor, ele não tem como fazer isso em sala de aula. Na turminha de Olivia, no maternal, quando ela estava, antes de eu tirar, ela tinha uma criança, que um dos alunos que era autista. E a professora falava para a gente, não tem como você... Tá pro Rafa. E era complicado mesmo, assim. A gente sabia que era difícil, né? Então, eles não dão essa atenção, não tem como. E isso pode ser escola particular, pública, não tem como. Então, a personalização do ensino, que é essa que a gente está dando para eles, é a melhor. Mas aqui eu brincava mais. Isso é mais socialização do que quando... Você vai perceber quando você começar. Eu estudava mais, eu brincava com a Caterine. Caterine, uhum. Ah, da sua amiguinha? Fala para a tia Natália. O nome dela era Caterine. Caterine, depois eu quero te mostrar a Duda, que agora ela tá com a vovó, que a mamãe tá trabalhando, mas aí depois a gente pode fazer uma chamada de vídeo para você conhecer a Duda. Então, a gente tem que fazer, né, esse encontro entre os pequenos. Essa semana eu não me empolguei porque eu estava bem envolvida no trabalho, não tive como, mas a gente tem que marcar, sim. Sim, a gente faz, a gente vê um horário que fica legal, aí a gente faz uma chamada em vídeo e deixa eles conversarem um pouquinho, né? Sim. Foi você que passou o vídeo do Number Blocks, né? Acho que foi você. Não, foi uma outra mãe. Nossa, eu fiquei maravilhada com aquele desenho. Eu acessei, aí a minha não quis ficar ali vendo. Talvez eu fui pelo link, né? Talvez tenha um desenho
outro episódio que talvez ela goste, mas aquele em si que passou e tudo, né? Que fica, número tal, vamos fazer tal coisa, vamos... aqui tem um quadrado, aqui não sei o quê. Aí não prendeu ela. Eu falei, poxa. Não, eu entrei pelo link, mas eu fui lá no canal e aí eu peguei aqueles primeiros, que são mais tranquilos, porque Eu imaginei que os aquele ali primeiros devem ser mais fáceis. E acaba que prende muito ela. Ela ficou muito assim, atenta, eu gostei muito. Até eu fiquei, eu disse, meu Deus do céu, como é que eles ensinaram uma coisa tão. E aí, ontem à noite, a gente sempre no domingo, à tarde, tardezinha à noite, a gente coloca um filme para ela, né? E ontem a gente colocou aquele filme Divertidamente. Não sei se tu já assistiu. A minha foi no cinema ver, ela adorou. Então, a gente não tinha assistido ainda e tal, e assim, eu fiquei maravilhada com o filme, assim, eu acho que ensina muito essa questão dos sentimentos para ela, e ela tanto aprendeu que hoje à tarde, agora de manhã no café, eu estava com um problema para resolver, e aí ela disse, mamãe, lembra do filme de ontem? Tem que deixar a alegria, Ah, a alegria agir, não pode ter raiva. Então, assim, é como eles absorvem rápido, né? a gente aprende também, né? Quando a Demais. minha tá nervosa e tal, aí eu vou e falo que o filme ensina muito isso, que todos os sentimentos são importantes, né? E aí eu falo pra ela, olha, você tá com raiva, tudo bem, eu entendo, é normal sentir raiva, né? A gente acolhe aquele sentimento, mas conduz, né? Fala, ó, é normal sentir raiva, mas depois, depois que passa, aí a gente conversa, lembra que você estava triste, ou estava com raiva, né? Você chorou e tal, não leva a nada, o choro, ficar bravo, é melhor a gente conversar, né? Mas a minha, por exemplo, na hora ali não adianta falar muito. Mas se você falar depois que ela se acalmou, aí ela super concorda, sabe? Ela vai super bem, ela entende, ela assimila melhor depois, não ali no momento da raiva Claro. dela. Você só tem ela, Natália? Só tenho ela. E aí a gente vai ficar com ela mesmo. Hoje é que assim, o meu parto foi forceps, foi muito sofrido e tal, né? E aí, por conta da seletividade alimentar, a gente passou muitos percalços até descobrir tudo, a questão do autismo, aí fiquei um pouco traumatizada. Mas hoje em dia eu tenho vontade de ter outro. Eu olho e falo, porque um irmãozinho faz falta, né? Eu vejo ela assim, ela quer muito outra criança, às vezes a gente fica lá no condomínio, assim, esperando uma criança passar na frente de casa, ou ir no parquinho, ver se tem outra criança para ela brincar, para ter ali, mas é gostoso um irmãozinho, né? Ter um outro dentro de casa, né? Acho importante, até para quando eu e meu marido, a gente tem que brincar mais com ela, assim, e não é a mesma coisa, né? Não é a Com outra mesma coisa. criança. Obrigada, filha. Você só não, tem ela também, né? Você quer ter outro? Não. Não. Não, porque justamente pela minha profissão, eu sou ginecologista e obstetra, e aí é muito complicado, é um desafio para mim. Então, a gente se programou para engravidar, engravidamos, tudo certo, tudo ok, mas ela nasceu na pandemia, então foi meio traumatizante para mim também, que esses bebês nossos são bebês da pandemia, como eu costumo falar, né? Verdade. Então foi um pouco traumático para mim, porque na época eu tive que voltar a trabalhar muito cedo, porque não tínhamos, né, quantidade de médicos de obstetras suficientes. Então a gente voltou muito cedo para trabalhar. Com 2 meses que eu tive ela, eu tive que voltar para trabalhar. E aí a amamentação ficou comprometida, tudo. E aí eu acho que isso meio que me bloqueou um pouco, né? Daí eu falei, não vamos ficar com ela, tá ótimo. Foi muito desafiador e apesar de que assim, foi tudo muito tranquilo, ela é uma criança tranquila, não teve nenhum problema, graças a Deus, assim, em termos de problema alimentar, não teve, é bem tranquila, mas hoje a gente como mãe, a nossa vida para pelo menos 2 anos, né? Quando você tem um bebê, para você se dedicar e tudo. E aí eu não consigo mais dar essa disponibilidade, assim. Então eu prefiro me dedicar a ela.
Já Tá é bem certo. desafiador, né? Quando a gente decidiu fazer o homeschooling, eu tive que largar os meus empregos, assim, alguns, e ficar só mais focada, né, numa área, por isso, porque a nossa prioridade, da minha e do pai, é ela, né? Então, Sim, eu também reduzi minha carga horária do trabalho, está sendo bem melhor, porque precisa mesmo, é o momento que eles mais precisam da gente, sim, né? E a sim, gente começa a terceirizar ou deixar marginalizados os nossos filhos, a gente cria mais um montão de problemas, né? Às vezes a gente exatamente. trabalha mais para ter mais dinheiro, para pagar mais coisas para eles, mas o que eles mais precisam é a nossa É da presença, gente, né? é a nossa presença, exatamente. É bem isso. E aí as coisas vão acontecendo muito rápido, né? Rapidamente eles crescem, e quando a gente percebe, já passou daquela fase que você para e pensa, meu Deus, onde era que eu estava quando ela, né, passou e teve essa preocupação, quando ela teve essa dúvida. Então, assim, a gente conversou e a gente preferiu fazer o home também por isso. Sim, legal. E aí você começou com o material o primeiro, assim, é infantil 1, você começou por ele. Isso, Ela que estava no era maternal, aí você começou, mas você falou que começou há 1 ano e meio? E 1 ano e 2 meses, mais ou menos, porque foi em maio, junho do ano passado, de 2023. Então, vamos supor que tenha sido mais ou menos isso. E aí, ainda era aquele material do Cidade de Deus, do Instituto Cidade de Deus, que eram 10 módulos. Não tinha o material, verdade, agora aqui não tem mais. E você segue, então, hoje em dia, algum livro, ou você vai pegando, assim, da internet, usando inteligência artificial, ou não, você tem um livro também que você segue? Não, a inteligência artificial eu ainda não acessei. Eu vi o vídeo do Bruno, já revi tudo, mas eu ainda não. Eu sou um pouco, assim, eu sou um pouco analfabeta em termos tecnológicos, vamos supor. Então, eu ainda não consegui me dedicar, porque eu tenho que pegar um dia para sentar e olhar aquela inteligência artificial, fazer tudo direitinho como ele recomenda ali, né? Mas o que é que eu faço? Quando eu descobri que não ia ter mais o material, eu fiquei um pouco desesperada, né? Porque eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Dá um desespero, dá um medo. Mas aí, quando eu comecei, eu percebi que é muito melhor, porque você tem uma liberdade muito grande, você tem muito material. Eu vou no Pinterest, eu vou no próprio Google, tem muitos vídeos, né, a respeito do assunto que você está passando ali com a criança. Mas no Pinterest é onde eu mais pego. E eu compro alguns livros, algumas. Oi, amor. Tá bom, tá bom. E aí tem uma gama de material. Aí, assim, eu tenho um livro que eu comprei para Caminho das Letras, que aí vai ensinando. E eu tenho uma outra plataforma que eu até coloquei aí o link, que eles mandam uma caixa com material para cada Verdade, eu fase. achei muito interessante a caixa. Aí, no caso, ela começou no passado. Hoje em dia, ela sabe escrever o nominho dela? Como que ela tá? Sabe? Com 4 aninhos. Porque 4 aninhos, por exemplo, a minha sabe o que fazer agora comigo, que ela aprendeu que o M é de Maria e ela fez a letra A. Só. Sim. E a sua, ela sabe o que, assim? Ela já faz o nomezinho dela, o primeiro nome, né, Olivia, sozinha já faz, né, filha? Mas, assim, não pressiona, ela foi fazendo espontaneamente, porque, não, assim, eu acho que toda criança tem sua fase, né, tem seu momento, então eu não pressiono nada. A minha mãe, ela passou aqui 2 meses comigo, agosto e setembro, e aí ela ficava desesperada, assim, que ela viu umas coisas que ela dizia, mas não acho que tá muito. Eu digo, mamãe, calma, cada criança tem o seu momento, então relaxa. E aí espontaneamente, ela foi escrevendo a letra O foi a primeira que ela aprendeu, porque é fácil, né?
Então, ela fazia muito. Aí depois ela foi começando a fazer as outras, a letra A, e depois foi. Aí foi juntando. Então, de acordo com. Até no material do Instituto Cidade de Deus, esse último material, ele estimulava já a criança. Uma das tarefas, das atividades, era fazer o próprio nome. Então, aí foi que eu comecei a perceber que ela estava despertando para juntar as letras e começar a fazer. Mas não se desespera, não, tá? Ela vai no tempo dela. Tá dentro do esperar. A Adriana pode falar melhor, porque ela é a mestre no assunto, né? Mas eu acredito que não tenha isso, né, Adriana? Assim, não tenha muita pressão nesse sentido, não, né? Está certinha, Jaqueline, não tem, não. Geralmente aqui, eu ainda trabalho numa escola física, então, assim, as crianças que saem da educação infantil, nem todas saem alfabetizadas. Saem conhecendo algumas letras, né? Trabalha bem as vogais e as outras áreas, né, de conhecimento, mas em termos de estar alfabetizada, já lendo, escrevendo direitinho, vai de cada criança, realmente. E do estímulo que a família oferecer, está certinho, é isso aí. Vou dar bom dia para a Elisa, que chegou. Bom dia, Elisa. As Bom mães dia, estão Elisa. participando, contando as suas experiências, o que estão fazendo, e eu só estou aqui de ouvinte. Elisa, você consegue ouvir a gente? Oi, desculpa, estava longe do telefone. Bom, olha, para ser bem franca aqui, eu vou até abrir a câmera assim, eu estou aqui na função da cozinha, então por isso eu fechei. Mas olha só, para ser bem franca, eu tô um pouco patinando, tá? Tô patinando mesmo. Assim, no comecinho foi tranquilo, porque foi novidade para ela, né? Ela se animava com tudo e tudo. E só que agora ela não se anima mais. Eu tenho uma dificuldade enorme para engajá-la em qualquer proposta, entendeu? Então, assim, ela é uma menina muito cheia de energia e tudo. Então, a gente brinca bastante, ela adora bambolê, a gente brinca de bambolê, a gente brinca de amarelinha, pula corda, mas, assim, ela gosta de ficar na supervisão, entendeu? Ela manda e eu faço. Então, assim, a gente vai aí numa pequena queda de braço para ela também fazer. Aí eu procuro, assim, por exemplo, ontem tem uma atividade que eu estou presa nela, que é o tal do traçar a letra. Porque ela olha para aquilo, ela tem zero interesse. Eu não estou sabendo propor uma coisa que ela queira, entendeu? Porque, assim, ela conhece todo o alfabeto, acredite se quiser, ela conhece todas as letras, ela sabe o alfabeto de cor, em português e inglês. Mas, assim, na hora de produzir, eu acho que é muito essa coisa de querer ficar na supervisão, mandando os outros fazer. Na hora de produzir, ela não quer saber de produzir, entendeu? De ir lá, pegar o lapinho. Aí, assim, depois que a gente brinca, ela pega, desenha o A. Aí a gente tinha uma folha, uma atividade, assim, de desenhar um A, era um A gordinho. Aí tinha algumas letrinhas, algumas palavrinhas, assim, que começavam com A, né? O aranha, abelha e tal, tal, tal. Antes disso, tinha uma outra atividade. A gente fez 2 atividades de A, que era também o A, para ela ir desenhando o A, né? De subir e descer. Aí ela também gosta muito de música. Eu consegui fazer com que ela começasse a desenhar o A, brincando com a tonalidade, né? Tipo assim, de subir e descer e fazer o tracinho no meio. Aí ela curte. Aí a gente brinca de subir e descer o tom de voz. Ela pega isso. Aí a gente desenhou. Aí ela faz umas carinhas dentro no meio do A, e tudo. Eu também não encho o saco dela, eu deixo ela fazer todas as carinhas que ela quer. Ela adora fazer carinha. Ela faz carinha no ar, dentro, fora, em tudo quanto é lugar. Aí a gente fez a letra A. Aí depois disso ela já não quer mais. Então, beleza, vamos pegar a massinha. Aí a gente faz uns personagens no palitinho. Por exemplo, nesse dia a gente fez unicórnio, ela adora. Aí a gente fez uns unicórnios. Os unicórnios conversam, brincam, tal, 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 tal. Mas aí logo ela quer pegar os unicórnios e esmaga tudo, entendeu? Assim, a coisa não tem um pingo de duração. Ela esmaga o unicórnio e sai correndo para ela fazer alguma outra coisa com aquela massinha. Então, assim, eu tô nesse processo, assim, como é que eu vou dizer, me convencer de que eu não posso desistir de forma alguma, que a gente não tem uma alternativa, entendeu? Eu tenho que dar um jeito de aprender a lidar com a demanda dela, com o jeitinho dela e tudo, porque a gente não tem para onde correr.
Mas, assim, tá complicado. Tá complicado. Porque ela é muito mandona, bem mimada. E, assim, não adianta querer forçar, né? Porque, assim, às vezes eu tento forçar um pouquinho. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí ela olha pra mim e fala bye, bye. Aí ela abre a porta da sala. A gente tem uma salinha que é a nossa escolinha, né? Um salão aqui separado. Ela abre a porta, os cachorros estão do lado de fora. E ela, hi, dogs. Ela fala inglês mais do que português, porque a gente fala inglês aqui em casa. Hi, dogs. E aí ela vai brincar com os dogs e me dá tchau. E assim, segue a vida, entendeu? Se a coisa ali não tá interessante para ela. Então é isso. Eu tô aqui insistindo. Quantos aninhos ela tem, Elisa? Ela tem 4. Mesma idade. Ah, que bonitinho. 4 também. A minha também. A da Jaque também. Né? Ah, não, é muito gostoso, assim, a gente adora, ela gosta de pintar, mas, assim, tem que ser as coisinhas que ela quer, entendeu? Ela gosta de pintar o rosto, aí ela pinta a minha cara, a gente pinta os bichinhos, brinca de bichinho, brinca de pega com os bichinhos, aí é o tigre, não sei o que, brincar é com ela mesmo. Agora, na hora de sentar, produzir qualquer coisa que ela não seja né, assim, a coordenadora da atividade, ela não aguenta. Ô, Elisa, você já tentou, porque a minha também, a Olivia é do mesmo jeito, assim, em relação ao traçado, essas atividades de você cobrir, contornar, ela se dispersa. Ela se dispersa, ela começa a chorar, ela não quer fazer. Aí, o que que eu descobri? Eu descobri que a gente fazendo alguma coisa com tinta, por exemplo, ó, ela fez, ó, que ela já produziu aqui. Ela se envolveu. Uau! Eu peguei a tinta e aí falei, ó, tu vai pegar, tracei aqui coloquei um traçado para ela fazer dentro dessa linha e ela amou. Então que legal! Ela fez com o pincel ou com o dedo? Com o dedinho. Com o dedinho. Entendeu? Poxa, muito legal. Aí eu descobri que ela fica atenta. Ela consegue. Então, é uma ideia, assim, você pegar também para ela fazer com a tinta guache, ou o próprio dedo, ou com o pincel, com a aquarela, que a minha também gosta muito de pintar, para depois ir para o lápis, entendeu? Então, eu fiz o contrário, eu estava fazendo como você, eu estava pegando o lápis, a canetinha para ela fazer o traçado, mas aí eu percebi que ela também não se interessava. Daí fui para a tinta e ela amou. Ela gosta muito de tinta, gosta muito. Eu vou tentar fazer isso aí, com certeza. Aproveita. Obrigada pela dica. Nada, que isso. Adorei as suas dicas da semana passada. Ah, é? Tem algumas coisas legais. Eu descobri uma coisa muito legal, porque assim, eu até comecei a assistir, mas daí eu parei. Que foi um programa que eu me lembro que na época do governo anterior, eles lançaram um programa chamado Tempo de Aprender. Eu lembro que eu tinha ouvido falar disso, na época minha filha era muito pequenininha, eu não dei nenhuma atenção. Aí outro dia eu estava pensando nisso, gente, o que eu vou arrumar para ensinar essa menina, né? Aí eu lembrei disso. E aí eu dei uma pesquisada assim no Google, e eu encontrei esse programa. Ele ainda existe. E tem eles têm uns videozinhos de passo a passo, você está entendendo? É muito interessante para alfabetizar. Então, assim, você começa, ele tem um professor lá, numa turminha, ensinando e tudo, mas, assim, ele ensina primeiro a você brincar com sons com as crianças, ele ensina as brincadeiras com sons. Eu assisti uns 3 videozinhos, umas 3 primeiras aulas, mas é um cursozinho completo, sabe? Para um método de alfabetização. E eu achei muito interessante. Funciona bem legal com a minha filha, porque ela é uma pessoa super auditiva, ela é bastante musical, então é uma abordagem válida. Depois eu vou colocar lá também no grupo o link. Coloca, por favor. Vou colocar. E alguns outros sites que eu achei que, assim, numa emergência, entendeu? Tipo, putz, não fiz a atividade ainda hoje, o que eu vou arrumar? Então, eu escolhi uns sitezinhos que tem umas atividades prontas. Tem um que chama Atividades Prontas. Eu acho que é esse o nome do site, se não me engano. Atividadesprontas.com, é uma coisa assim. Eu vou botar o link lá também. E aí ele tem um menuzinho do lado, assim, que você pode escolher o tema, sabe? Então tem, assim, atividades prontas com alfabeto, com a letra A, com número, com isso, com aquilo. E tem um outro site muito bacana que chama Arte de Educar, ou Arte de Educar e Aprender, uma coisa assim, que também
tem muitas atividades prontinhas, entendeu? Então, assim, numa emergência aí, você não sabe o que fazer. Você baixa ali, tem muita coisa legal, assim, de recortar. Minha filha ama recortar e colar. Ela adora. Então, tem atividade de recortar, de fazer fantochinho, essas coisas, assim, bem lúdicas, com ela funcionam. Com ela funcionam. E lá tem umas ideias legais. É isso. Eu, de novo, não assisti o vídeo, que eu devia ter assistido. Essa atividade para essa semana eu não preparei. Eu tô, assim, super desmotivada, gente. Ai, meu Deus. Não fica. Não fica. É só você encontrar o desafio do homeschooling, é justamente isso. Como é uma personalização da educação, então você vai descobrir, a tua filha é única, você vai descobrir o que a motiva. Isso Pois é legal. Isso aí. É um tempo muito maravilhoso, assim, que a gente fica lá com a criança, né? Eu acho que, assim, é um tipo de relacionamento diferente desse até da gente dentro de casa, né? Como mãe apenas, por assim dizer. É muito gostoso, é muito legal. Mas, a minha filha é cabeça dura, viu? Vou te falar, aqui em casa não é mole, não. Ela é muito cabeça dura, o negócio tem que ser do jeito dela. Putz, se não é do jeito dela, ela fala tchau e vai brincar com os cachorros. Ela não quer nem saber. Ela não se sente obrigada mesmo a fazer o que eu tô pedindo, entendeu? Simples assim. Mas vai dar certo, assim, eu acho que essa troca de ideias é muito legal, é muito importante, né? Eu acho que sem esse grupo de apoio, né? É um grupo de apoio, sem esse grupo de apoio, a gente fica muito sem rumo, Perdida, né? Sem saber para onde seguir. Obrigada demais a vocês pela paciência. Pois não. Você já percebeu que a sua filha, ela é igualzinha a você, né? Você falou que está desmotivada, ela também. Pois é. Claro que isso demonstra, né? Isso passa, né? Ela percebe. Então, ela fica desmotivada e eu também falo, poxa, não está gostando da minha piada, né? Bobona, mas assim, putz, né? Chega um dia, a coisa não vai, no outro a coisa não vai, no outro a coisa não vai. Mas eu não vou desistir, viu? Ela vai ter que me aguentar de algum jeito. Porque a gente não tem muito para onde correr, né? Mesmo se a gente morasse numa cidade grande, que não é o caso, as possibilidades não são interessantes, né? A coisa hoje não está muito boa. Então, o melhor que a gente faz é realmente a gente aprender a lidar com a criança, né? Aprender a ensinar. É isso. Elisa, quanto tempo faz que você começou? Então, eu estou no primeiro mês ainda. Então, estamos juntos. Eu não consegui fechar ainda o primeiro mês. Eu achei melhor começar pelo comecinho da alfabetização 1. Eu estou realmente no mês 1 da alfabetização 1. Você está naquela lição, então, do outro, eu e nós. Isso, mas todo o infantil é isso, né? Tem isso no infantil todo. A primeira lição, que é a primeira letra do nome. Ah, tá. Essa daí foi a aula 1, né? Essa foi a aula 1. A aula 1, né? Eu já não estou mais na aula 1. Não sai, não. Eu estou na aula, eu já estou na 4ª semana, se não me engano. Já estou quase acabando. Assim, em termos de tempo mesmo, já tem quase 2 meses. Eu já vou pagar meu segundo boleto, mas eu estou agarrada no primeiro mês ainda das aulas. Entendeu? Mas é isso, a gente está começando. Eu comecei agora do começo. Para a gente também... Teve uma mãe que falou em uma das reuniões que a filhinha dela dispersava-se, por exemplo, ela desse 2 atividades para pintar seguidas. Então, ela tinha que realmente intercalar, né? Eu lembro dela ter falado isso. Me ajudou, porque eu estava muito fixada naquela coisa assim, não, ela tem que desenhar a letrinha A e pintar aqui, tem que pintar aqui agora o nome inteiro, não sei o quê. E aí, falei, não, vamos pôr aqui agora. E também fica legal a coisa da tesoura, porque a minha filha, por exemplo,
eu percebia que ela não tinha uma firmeza ali para pintar, né? Aí eu vi uma dica na internet que a mãe fala que a gente tem que trabalhar essa coordenação mais fina. E ela fala da Hum, tesoura. Na primeira aulinha que eu fiz com a tesoura, a minha filha pegou a tesoura de um jeito que eu falei, meu Deus, vai cortar os dedos. Olha como que ela pega essa tesoura, socorro. aham. Mas ali, alguns minutinhos, ela já foi pegando mais certinho, eu fui recortando do lado, e ela Uhum. dispersou, porque eu dei para ela um apontador, que era uma baleia, que abria a boquinha, ela Ah, só queria saber de apontar os lados. Aí eu falei, ah, ah, já sei. Aí eu fiz uma tirinha assim, com vários peixinhos. Eu falei, vamos recortar para dar para a baleia? A menina tá recortava em volta do peixinho, de tão bem que começou a recortar. Aí quando eu fui jura? entrar no mundo, eu vou postar aqui o videozinho depois, do como ela começou Ah, a que pegar, e assim, na massa! mesma aula. Na Essa coisa de mesma aula, recortar a ela começou. tirinha, a minha também adora, viu? Ela pega, mas eu não fiz o peixinho, não tive a ideia de fazer o peixinho, mas eu vou fazer. Muito legal também essa ideia. É que aí a A dica gente, legal da mulher é assim, ela falou assim, não adianta você dar uma folha sulfite para ela sair recortando, que é difícil. Você vai dar o quê? Uma tirinha de um papel mais grosso. Eu não tinha um papel mais grosso, eu colei 2 folhas sulfites. Aí ela aham, foi recortando. Aí ela falou assim, não, vai ser uma tirinha, por quê? Porque em uma fechada da tesoura só, ela já consegue recortar inteiro. a E tirinha foi isso toda, que eu isso. comecei. Eu falei, nossa, é uma dica tão simples, mas fez toda a diferença, sabe? E aí, Legal, porque depois ela estava recortando super bem. E aí, quando ela uma pegou das. o lápis para pintar, ela pintou bem melhor. Ela foi pintar o desenho lá da Patrulha Canina, ela foi pintar o macho. Eu falei pro meu marido, falou, você viu como ela pintou esse macho? Ela pintou forte, pintou a folha inteira. Nunca que ela fazia isso. Eu falei, olha, só de ter feito Hum, antes esse exercício da coordenação motora mais fina. hum, legal, eu fiz para ela uma vez uma atividade assim de aprender os nomes das frutas. A gente fez um fantochinho de tigre, que eu achei na internet. É bem legal, ele é fácil de recortar, você coloca 2 alcinhas e ele faz um bocão, assim. Um fantochinho de tigre com umas frutinhas, umas coisas assim, uns pedaços de bife, o que que o tigre come, o que que você come e tal, vamos dar de comer pro tigre, etc. Mas esse negócio de cortar as frutinhas, realmente, não desenrolou muito bem, porque ela precisava cortar em volta, ela ficou com preguiça. Se eu tivesse feito uma tirinha igual você fez aí, tinha dado melhor. Da próxima vez eu vou fazer isso. Nossa, fez muita diferença mesmo. Depois eu vou mandar para você Hum, a dica desse videozinho que eu peguei e achei muito interessante. Sempre, às vezes, antes de uma atividade de pintar e tal, a gente fazer um exercício sensorial. Para as crianças atípicas, funciona muito, mas para as típicas também ajuda. uhum, Você um uhum. exercício sensorial antes fica legal. Ah, legal. Meninas, eu vou precisar me ausentar aqui um pouquinho, mas eu vou tentar ir pelo menos ouvindo vocês, tá bom? Tá Obrigada ok, pelas obrigada pelas dicas. dicas. Beijos, tchau. Tchau. Bom, acho que é isso, né? Hoje nós ficamos em 3. Foi muito bom ouvir vocês aí partilhando as experiências. É isso aí, meninas. Quem não está vindo está perdendo, né? Espero que eles assistam os vídeos que nós colocamos. O Ricardo fez a chamada a semana passada, até para que os outros pais que ainda não participaram, que percebam essa riqueza que é vocês estarem juntas aqui, partilhando experiências, né? Mostrando a evolução dos filhos, o que cada uma conseguiu, como a Natália já conseguiu com a filha, o desenvolvimento aí de uma coordenação um pouco melhor. Isso é que é importante. Aí vocês estabelecerem a meta, né, que é o exercício da apostilinha aqui. Estabeleça pequenas metas. Vai devagarzinho, Elisa. Para essa semana eu gostaria de alcançar isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer para alcançar isso com a minha filha. E Uhum. assim vocês vão trabalhando, vão registrando, vão falando aí, compartilhando. Não precisa ser somente nessa reunião, né, uma vez por semana,
pode fazer as chamadas aí, pode colocar as crianças para conversarem, coloca as crianças para mostrar o que elas fizeram uma para as outras, quem sabe assim, Uhum. a sua filha animar, também quero fazer o que a amiguinha fez, tal, tal. Vai ser legal isso. É Uhum, motivador para elas, né, para as uhum, crianças. uhum. Legal, vamos prosseguir, vamos melhorar, vamos fazer isso aí. Jaque quer falar mais alguma coisa, mas Não, é isso, né? Essa semana foi muito cheia, eu não consegui ainda fazer relatório, não consegui, me atrasei um pouco, mas vamos seguindo. Vamos colocando pequenas metas e a gente vai alcançando. E não desiste, Elisa, é maravilhoso, você vai ver. Não vou desistir não, gente. Quando Você quando ela vai desistir do seu começar, filho? não, você vai ver, quando ela começar a pegar a coisa que ela se envolver, nossa, assim, ela vai, já que ela tem já toda essa aptidão, né, já que ela fala, já está tendo contato com outra língua, nossa, aí é que vai ser rápido. Olivia também faz inglês, e aí o meu marido é professor de inglês, a gente também tenta falar bastante coisa aqui, e ela responde, né, ela vai correspondendo ali ao nosso estímulo, então, você vai ver, vai ser maravilhoso. olha aí, pode colocar as duas crianças para falar inglês uma com a outra aí. Pessoal, que legal no grupo. Já pensou? Que lindo! Deixa eu ver Tá se a bom, minha meninas. está fazendo aqui. Ela acabou de comer o cafezinho da manhã dela. Oi, bonita. Vamos dar oi para as amigas? Oi, que linda! Oi, como é seu Tudo nome, bem? amor? Olha aqui, amiguinha. Vamos aumentar seu fone. Fala, Vamos meu aumentar. nome é Olivia, fala. Ixi, já saiu correndo. Vamos conversar aqui, meu amor. Oi, fala Você oi. tem quantos cachorros? Quantos cachorros, meu amor? How many dogs? Pergunta, quantos cachorros você tem? How many dogs do you have? She's asking about your dogs. Bye, bye. Ai, ai, aos pouquinhos ela vai se animando. Vai sim. Não se preocupa, não. Então, tá bom. Como vocês já partilharam uma grande parte da experiência aí, das coisas novas que vocês conseguiram durante a semana, parabéns. Vai devagarzinho, colocando a vida em dia aí, já que fazendo relatório, as meninas também. Aqui para mim. Vai anotando, principalmente, as conquistas que vocês tiveram, partilhando aí com o pessoal. E eu só tenho a agradecer por mais essa reunião que vocês dispuseram aí do tempo de vocês. Muito obrigada. Qualquer dúvida aqui, o Instituto está à disposição. Tá bom? Obrigada a todas também, viu, gente? Obrigada, Obrigada. boa semana. Muita produtividade. Tchau, até a Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa semana.